Olá, saudações. Eu fico contente por mais uma vez poder estar de volta para fazer mais um estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, do Evangelho de Deus, a todos aqueles que se interessam pela verdade, para alcançar muitos dos eleitos de Deus, dos escolhidos por quem o Pai enviou a Cristo para morrer pelos seus pecados. E eu estou contente. E o assunto de hoje que vamos tratar é o assunto do tema deste vídeo, que é: não preciso jejuar. Interessante é que quando alguém chega e fala uma coisa desse tipo, eu não preciso jejuar, para muitos isso é um choque, isso é um escândalo, porque diz que falta de espiritualidade. Como é que uma pessoa não diz que não precisa jejuar? Não, irmão, não faça isso, não fale isso. Não diga eu não preciso jejuar. Isso é falta de espiritualidade, isso é carnalidade, é falta de crescimento, de conteúdo espiritual. É a impressão que dá. Mas de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra dos apóstolos, a palavra de Jesus, há necessidade de jejuarmos ou não? O jejum se entende por aquele período em que o homem abstinha-se de alimentar-se dos alimentos e começava uma devoção espiritual. Desde a época da antiga aliança era praticado esses jejuns. Eles abstinham-se e se devotavam espiritualmente, ou se colocavam em cinza, inclinava-se como junco. E então era aquele período que ele afligia a sua alma, sofria, mostrava que estava sofrendo. Mas vamos ver, há necessidade disso ainda hoje? Ainda há necessidade de jejuar? A resposta está aqui. Vamos acompanhar aqui na Bíblia, na versão corrigida. Estou lendo a versão corrigida. Capítulo 5, versículo 33 a 35. Que diz o seguinte, vamos ver aqui, ó. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele disse-lhes: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. O que acontece é o seguinte, é que Jesus está falando aqui, respondendo de uma maneira simples, que nos dias em que o esposo fosse tirado, os discípulos dele jejuariam. Ou seja, ele disse: pode fazer estar triste, fazer jejuar. Porque os discípulos de João faziam orações e jejuavam. Essas orações estavam ligadas aos jejuns. Eles jejuavam orando, oravam jejuando. Então eles perguntaram, os fariseus perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e os seus não jejuam? E ele disse: pode porventura fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o noivo está com ele, o esposo está com ele? Eles, naqueles dias, porém, lhe será tirado o esposo, naqueles dias jejuarão. Ele disse que nos dias em que o esposo fosse tirado, naqueles dias jejuariam. E quando é que o esposo foi tirado dos discípulos? O esposo foi tirado da noiva. Vemos o seguinte, que Jesus morreu e durante 3 dias e 3 noites os discípulos estiveram tristes. Ali eles estavam em jejum, naqueles dias estavam ausentes da alegria. Isso é jejuar. Eles nesses dias jejuaram, eles estavam afligindo a sua alma. Eles estavam trancados em casas fechadas com medo dos judeus. Eles estavam em seu momento de jejum, em seu momento de tristeza, em seu momento de afligir a alma. Então, como eles estavam afligindo a sua alma, eles estavam no momento de jejum. No terceiro dia, depois de 3 dias, no terceiro dia, depois de 2 dias, no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e veio estar com eles. E agora, o que acontece? Quando Jesus ressuscitou e veio estar com eles, vamos ver aqui em Mateus. Mateus 28,
versículo 20, que diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus acaba de dizer aqui, em Mateus 28, 20, que ele está com os discípulos até a consumação dos séculos, todos os dias. Ele ressuscitou no terceiro dia e veio estar com os discípulos. Então, sendo assim, não há mais necessidade de jejuar, porque Jesus veio estar com os discípulos. Não há mais necessidade de jejuar. Algumas questões que alguns criam polêmica, que não são polêmicos, mas alguns criam polêmica, está em Atos 13, 2, quando os discípulos jejuaram. Mas aquela ocasião em que eles fizeram aquele jejum, eles ainda estavam processando as informações do Espírito de Deus dado por Cristo. Por Cristo através do Espírito de Deus, eles estavam formando as Escrituras, formando seus ensinamentos apostólicos ainda, eles estavam amadurecendo ainda, e por isso eles jejuaram. E o livro de Atos, sabemos que ele é um livro histórico, não é um livro para formar doutrinas, não pode se pegar o versículo do livro de Atos para formar doutrinas. Por isso que eles jejuaram. Mas vemos o seguinte também, em 2 Coríntios 11, 25 a 28. Vamos ver aqui as escrituras em 2 Coríntios 11, 25 a 28. Três vezes foi açoitado, diz Paulo. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Será que Paulo aqui está falando de jejuar, de passar fome para devoção a Deus? Aí ele prossegue. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo aqui está falando que ele jejuava, quando ele diz como devoção espiritual, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes. Com certeza, lendo todo o contexto, em viagem, muitas vezes em perigos, rios, em perigo de salteadores. Ele está falando dos perigos, das situações difíceis que ele se encontrou por causa do Evangelho. Ele está dizendo que quando ele era transferido de um lugar para o outro, muitas vezes deixavam ele sem comer. Por isso ele diz com fome e muitas vezes em jejuns. Ou seja, sem comer de manhã, sem comer meio-dia e sem comer de noite, Paulo ficava. Paulo ficava um longo espaço de tempo sem comer. Por isso que ele diz aqui, cita aqui jejum. Jejum aqui para Paulo no contexto. Temos que ler o texto de acordo com o contexto. No contexto aqui, jejum, Paulo não está falando do jejum como algo espiritual, e sim como fome mesmo que ele passava, por causa das aflições, por causa do Evangelho de Cristo que ele pregava. E também vemos também. Então vivemos o seguinte, que nessas ocasiões o jejum de Paulo era por aflição por causa do Evangelho. Mas então entendemos o seguinte, que Jesus disse, como lemos em Lucas 5, 33 a 35, pode porventura fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o noivo está com ele, o esposo está com eles? Dias, porém, eles serão em que eles será tirado, virão em que eles serão tirados do esposo, naqueles dias jejuarão. Então vemos o seguinte, 3 dias e 3 noites Jesus foi tirado dos discípulos. Mas depois do terceiro dia, no terceiro dia, Jesus voltou para os discípulos. E sendo assim, se Jesus voltou para os discípulos, não há necessidade mais de jejuar. Como voltamos aqui em Mateus 28, versículo 20. Vamos rever aqui Mateus 28, versículo 20. Se ele ressuscitou, então ele está conosco para sempre, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, com os discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, sendo assim, se Jesus está conosco, o esposo está conosco, não há necessidade de jejuar. Está provado nas Escrituras que o jejum era coisa da antiga aliança. É tanto que em Isaías 58 o Senhor diz qual o jejum que ele escolheu, que é que abençoe as viúvas, que dê comida às viúvas, aos necessitados, que dê pão ao faminto, que cuide do próximo, que cuide da necessidade do próximo. Este é o jejum que agrada a Deus no livro de Isaías capítulo 58. Mas na nova aliança, vemos que o noivo está com os discípulos todos os dias. Ele morreu selando a nova aliança e ressuscitou, confirmando o poder da nova aliança. E agora ele está com seus discípulos para todos sempre. Todos os dias, ele disse, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então, sendo assim, não há necessidade de jejuar. Eu não tenho precisão de jejuar porque Jesus está comigo. Alguns dizem que tem que jejuar para obter poder para expulsar demônios. Em Mateus 17, 21 diz: mas esta casta de demônio não se expulsa senão por jejum e oração. Mas tem que observar, ler em várias versões das Bíblias, porque se você observar na Bíblia atualizada, você lê esse versículo, está entre um colchete de um lado e do outro. Começa com colchete e fecha com colchete. Os versículos que estão entre colchete indicam que não faz parte do texto original grego. Portanto, não há necessidade de jejuar. Aquele versículo foi acrescentado pelos tradutores da Bíblia, no caso pelo padre João Ferreira de Almeida. Ele acrescentou pensando estar dando uma maior interpretação ao texto. Mas na verdade não são palavras de Jesus, porque foi acrescentado, está entre colchetes. Não é parêntese que eu estou falando colchete. O que está entre colchetes não faz parte do original. Se você não quer ficar só nas minhas palavras, pesquise sobre isso e investigue. Você tem à disposição livros, biblioteca e até mesmo a internet para pesquisar sobre isso. Assim eu termino este estudo por hoje, dizendo que, mais uma vez, que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, por isso não há necessidade de jejuar, porque o noivo, o esposo está com os discípulos, o esposo está conosco, não há necessidade de jejuar. E que Deus continue abençoando a cada um de vós.